Shalom, Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa abençoar você, a sua vida, a sua família, a sua casa. Obrigado por você clicar aí no canal. Se você puder se inscrever, Deus abençoe. Meu nome é Reinaldo, sou pastor pela bondade de Deus e misericórdia do Eterno. Hoje eu quero falar aqui a respeito de dias trabalhosos. O apóstolo Paulo fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Eu quero trazer uma palavra aqui de Deus para o coração dos irmãos. Amém? 2 Timóteo capítulo 3 está dizendo assim, verso 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos. Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, olha aí, irreconciliáveis, cruéis, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Paulo aqui está dizendo que sugeria esse tipo de homens aí. Meus irmãos, sabemos que há muitos falsos profetas, já desde a época de Jesus e até antes de Jesus, sempre teve os falsos profetas. Mas eu não posso englobar todo mundo. Por que eu criei esse canal através de Deus? Porque tem muitas pessoas, muitos pseudos também, que saíram das igrejas, né? E eles começam a pregar contra pastores, começam a pregar contra a igreja. Eu não entendo, irmão, por que eles pregam contra pastores e contra a igreja. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa é ladrão, por que você não manda prender se você tem prova? Não é verdade? Porque quem acusa, né, pode ser também réu. Então vamos lá. Não estou aqui passando a mão na cabeça de pastor, de ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho. A minha guerra não é contra o sangue nem contra a carne, porque cada um está em combate e cada um sabe o seu combate, a qual Deus deu o seu compromisso para apacentar aquele arrebanho. Eu acredito na Bíblia, né? Tem irmãos por aí que estão ensinando que Deus, as cartas aos hebreus, né, não existe, só foi para os hebreus. Apocalipse, então só foi para o tempo de João, né? Então a Bíblia, então, ela é mentirosa. Não existe capítulo nem versículo que fala por dia de hoje. É claro que existe, meus irmãos. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas estão preocupadas com a vida dos outros, estão se esquecendo que nós temos que pregar o evangelho, tá? Desfocar da igreja e começar a pregar contra Satanás. O diabo agora descobriu que matando um crente para ele não é mais vantagem. Como é que ele faz agora? Ele agora tira os crentes da igreja e faz esse crente se rebelar contra a igreja e começar a falar mal de pastor, falar mal da igreja. Eu sei que tem muitas coisas que eu discordo, que pastores fazem, mas cada um vão dar conta naquele grande dia. Deus vai cobrar segundo as suas obras, né? Isso está na palavra de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que vai vir tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde a gente vai ver muitos escândalos, e por se aumentar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. E quantas pessoas têm se esfriado na fé, quantas pessoas têm se esfriado dentro da casa de Deus, outros têm saído rebelados, revoltados. Irmãos, em nome de Jesus, tenha compaixão no seu coração, tente voltar ao primeiro amor, aonde você errou, aonde nós erramos, nós temos que se consertar com Deus, porque Deus recebe o nosso conserto. Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 de 2 Crônicas, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou gravando aqui com a mão e segurando a Bíblia. No capítulo 7 de 2 Crônicas, aqui, ó, no versículo 14, olha o que Deus fala para o povo, olha o que Deus fala para o seu povo. Espera aí que está ventando aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que Deus fala. Se o meu povo, povo de Deus, aqui só vai para os judeus, não, sai para todos. Porque a palavra de Deus é para todos, não é só para judeu, não é só para escriba, fariseu, é para todo mundo. A palavra de Deus vale para todos, para os gentios, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus e perdoareis os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, Deus está sempre preparado para ouvir a oração daqueles que se humilham. Por que eu falo que essa palavra aqui não é somente para na época dessa cronologia aqui, né?
não é somente para os judeus, é para todos. Porque quando Jesus veio aqui na terra, né, e eu acredito que ele está entre nós, porque ele falou que eis que estou convosco todos os dias, Jesus fez uma parábola, Jesus parabolou muito. E ele fez uma parábola e disse, olha, um subia a orar ao templo, o outro batia no peito e se humilhava, a oração do fariseu e do publicano. O fariseu se exaltava, não, eu sou dizimista, eu dou minha oferta, eu jejum 3 vezes por semana, não sei quantas vezes, eu sou bambambam. E o outro, o publicano, se humilhava dizendo, Senhor, não sou digno nem de olhar para o alto, sou pecador, sou miserável, sou falho. E ali Jesus falou, qual oração que foi justificada? A do fariseu ou do publicano? Porque aquele que se humilhar a Deus receberá mais, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que Deus possa guardar o nosso país, que Deus possa levantar homens e mulheres de Deus. Outra coisa que eles estão falando por aí, que igreja, esse Romilson Ferreira, ele fala muito sobre Illuminati, sobre o Emmanuel Macron, né? É até bom quando ele fala, eu gosto, não vou mentir, né? Mas quando ele cita ali, irmãos, que não tem que congregar, que não tem que ter igreja, que tem sistema religioso, tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque nem todos são sistemáticos. Ah, mas eu vou na igreja e ninguém deixa eu falar. Meu irmão, preste atenção. Se alguém chegar na tua casa, não te conhece direito, não sabe quem você é, vai te colocar em cima de púlpito. Primeiro a pessoa tem que conhecer a outra. Até Jesus escolheu 12 para andar com ele. E olha que um traiu Jesus, o outro negou a Jesus. Então não é assim, a casa de Deus não é bagunça. Na sua casa é bagunça, na minha não é. Aqui na minha casa só entra quem eu permitir. Eu tenho que ver quem é a pessoa, eu não conheço. Estamos vivendo dias terríveis, Paulo falou, tempos trabalhosos. E eles falam, esse Romilson falou que Deus não tem nome nas igrejas, que as igrejas são seita e as igrejas são sistema. Meu irmão, preste atenção, você está chamando a igreja de sistema. Se o homem está fazendo sistema, ele vai dar conta com Deus. Mas a igreja de Cristo não tem sistema não. A noiva dele é lavada e remida pelo sangue dele. Vamos ver se Deus não permite colocar o seu nome no ministério. Por exemplo, o Daniel Berg Gunavingre, quando chegou no Brasil, acho que foi em 1914, né, se não me falha a memória, 1912, eles chegaram no Brasil e eles... O que aconteceu? Eles fundaram a Assembleia de Deus embaixo de uma profecia, tá? E essa profecia, né, que eles receberam de um profeta de Deus, numa casa que eles faziam oração lá nos Estados Unidos, dizendo que eles iam para Belém do Pará. Aí eles foram procurar no mapa, eles encontraram uma cidadezinha pequenininha no mapa, um riscazinho, Belém do Pará, né, onde começou a evangelização da igreja, né, através desses 2 homens de Deus suecos, um era sueco, né? Então aí o que acontece? A igreja começou a surgir. Como é que Deus não revela a obra dele? E ai de nós, até ai de vocês que estão aí pregando contra a igreja, vocês saíram de dentro da igreja, se levantaram a mão dentro de um templo. Deus usou um pastor, pode ser ele um ancião, pode ser um novo, pode ser um jovem, pode ser um diácono, um presbítero, uma pastora. Deus usou para te abençoar. E agora você está se levantando contra a igreja de Deus. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, tá? Quero ver você pregar contra os terreiros de Umbanda, de Quimbanda. Não prega por quê? Você tem medo do macumbeiro fazer macumba para você? Você tem medo, né? O macumbeiro você trata bem que você tem medo. Mas as pessoas que estão na igreja, você não tem temor de tocar nos pastores, nas ovelhas. Cuidado, Jesus vai te pegar. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Quando Davi, ele queria levantar um templo para Deus, não morar, mas para Deus vir visitar o seu povo, e ali Deus habitar no meio do seu povo, quando invocar o nome dele, ele não conseguiu, porque Davi era um guerreiro. Davi foi o melhor rei de Israel. Teve falhas, defeitos, mas Davi liderou com Deus na frente. E quando a nação tem Deus na frente, tá? Deus lidera com o seu povo também. Então preste atenção. Ali Deus falou, não, Salomão que vai inaugurar o templo. Olha o que Deus falou. 1 Reis capítulo 5, versículo 5. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor. Está aqui com letra maiúscula. Ao nome do Senhor. 1 Reis 5, 5. Tá bom? Capítulo 5, verso 5. Meu Deus, vou ler de novo. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que, porém, em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa
ao meu nome. Olha só, edificaram a casa em meu nome. Se Deus permitiu isso aqui, mas isso aqui só valeu para o tempo de Salomão, isso vale para hoje também. Se Deus falar comigo que agora, meu ungido, meu servo, abre uma obra, coloca lá o meu nome, né, a Assembleia de Deus ou Deus Santo de Israel, eu vou colocar, porque é Deus que está mandando, e quem sou eu para desobedecer o meu Cristo? Eu creio na revelação do Espírito Santo porque eu sou espiritual, amém? Quem é carnal não entende as coisas do Espírito, Paulo falou. Quem é da carne não entende as coisas de Deus, porque quem é da carne é carne, quem é espírito é espírito. Tanto é que Jesus falou assim, ó, João 3, Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus é espiritual, amém? Aí, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, terríveis, tempos que os homens estão brigando para um saber quem é melhor do que o outro. Não, eu sei mais do que você. Não, se não dá dízimo, vai para o inferno. Não, irmão, ninguém está falando isso aqui. O canal aqui é para abençoar vidas. O canal aqui é para abençoar famílias. E eu quero trazer a luz da verdade para você que está aí agora. Eu acredito plenamente que é um Deus cuidando de você agora. Você que está com câncer aí, seja curado. Você que está com coronavírus, seja curado. Você que está com uma doença no sangue, seja curado. Diabetes. Em nome de Jesus, você que está com uma pessoa morrendo aí, que Deus ressuscite agora. Porque aqui no livro de Mateus, ó, no capítulo 10, Deus dá autoridade aos seus discípulos. Tá? Isso aqui não vale só para os discípulos da época, não. Vale para a gente também, porque Deus deu dom à sua igreja. Deu homens de Deus, deu mulher de Deus para pregar a palavra. Olha aqui, ó. E chamando os seus 12 discípulos, ó, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Tá? E aqui Jesus deu poder. Mateus capítulo 10, versículo 1. Isso aqui só vale para o livro de Mateus. Irmão, para de ser herege. Vamos acreditar, você que fica pregando contra a igreja, contra pastor. Eu aqui, irmãos, quando eu boto um vídeo ali do pastor Paulo Júnior falando alguma coisa, é porque, preste atenção, não estou falando mal do servo de Deus, não estou falando mal daquele que está ali pregando a palavra. Mas ele não pode englobar e dizer que essa geração é a pior geração que tem. Que isso? Você está chamando meu filho de pior? Quem é ele para falar alguma coisa? Pecador que nem eu. Pecador que nem eu, meu irmão. Peca que nem eu. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque nós pecamos todo dia, é a graça de Deus que nos perdoa. Quando ele chama uma geração de pior geração, ele quer dizer que todo mundo é ruim, só ele que presta. Meu irmão, todos nós pecamos, tá? Fomos desconstituídos da glória de Deus, mas graças a Deus, através do Filho dele, somos salvos, a saber, Jesus Cristo, tá? Então, meus irmãos, nós estamos aí gravando aqui para que você possa receber bênção de Deus, para que você possa se firmar com Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. E Paulo aqui, irmãos, está afirmando que são homens amantes de si mesmo, só pensam em si mesmo. Por exemplo, o Rubens. O que esse Rubens Sodré faz para ajudar alguém? Ele só fica ganhando dinheiro no YouTube. Quanto mais inscrito ele tem, mais dinheiro ele ganha. Quanto mais inscrito o Romilson tem, mais ele ganha. Então eles já viram que bater na igreja dá ibope, porque, irmãos, muitos ímpios ali também se inscrevem no canal, porque não conhecem a verdade. Irmão, um homem sem Deus não tem como entrar no céu. Jesus é a porta das ovelhas, tá? O caminho é apertado, estreito é a porta. Olha o que Jesus falou aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, ó. Vamos ler aqui rapidinho, Mateus 7, 13. Olha o que Jesus falou. Ó, vamos ler aqui. Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu sei de mente, de cabeça, eu guardo a palavra no meu coração, não somente na minha mão, mas eu quero ler com você, para você entender o texto. Vamos lá. Mateus 7, 13. Olha o que Jesus falou. Olha, os dois caminhos. Qual é o caminho que você está seguindo? O caminho do Rubem, o caminho do Romilson Ferreira ou o caminho de Jesus? Qual o caminho que você está seguindo? Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos hão de entrarem ou encontrarem. Ou seja, muito pouco vai encontrar essa porta. Quem é a porta? É Cristo. Como é que eu encontro essa porta? Na casa de alguém? Pode ser também. Você pode chegar na casa de alguém ali e alguém pregar o evangelho para você e você se converter. Lembra o eunuco no caminho?
que Filipe foi lá pregar para ele porque não tinha quem ensinar, Deus sempre levanta um. Mas tem que ter igreja, tem que ter sim aquele templo, tem que ter ali um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu acredito que Deus usa pastora, meu irmão. Tem muitas mulheres de Deus agora aí, ó, pregando a palavra, muitos homens de Deus, muitos jovens, muitos senhores ainda que cabelinho branco estão pregando. Muitos não têm nem sequer direito um sapato novo para colocar no pé. Amém? Glória a Deus. Nem todos os pastores são ladrão, nem todas as pastoras roubam a igreja, porque, irmãos, tem homens de Deus que não se curvaram a Baal, que não se curvaram ao dinheiro, mas que amam a obra de Deus, que fazem por amor, que fazem, meus irmãos. E esses homens que estão ensinando, pregando contra o templo, pregando contra a igreja, esses camaradas não têm mais nada de Deus, perderam o primeiro amor, perderam as primeiras obras. Para eles é muito fácil sentar numa cadeira e ficar julgando quem faz, ficar julgando quem prega. Meu irmão, a Bíblia fala que nós temos que esperar o tempo do Senhor. Como é que os orientais separavam o joio do trigo? Eles pegavam a semente, para eles descobrir o que era joio e o que era trigo. Como é que eles descobriam? Eles pegavam a semente, os orientais da época, eles esfregavam na mão, ali a semente do joio ficava acinzentada. Aí a semente do trigo ficava branquinha, era branquinha. Então eles separavam o joio do trigo. Por isso que Jesus usa a parábola do joio e do trigo, porque naquele grande dia ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar os bodes das ovelhas. Quem separa é Deus. Eu jamais vou ficar saindo da minha congregação porque o fulano falou, porque esse ciclano falou. Não, Paulo falou em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não serve só para os hebreus, serve para a gente também. Não saiam da sua congregação, como muitos têm feito, alguns têm feito. Fique na sua congregação. Se você não está se assistindo bem aí, ore a Deus para que Deus te dê a direção do Espírito Santo. Mas cuidado com esses homens que ficam pregando, se acham que sabe todas as coisas, né? Aí o irmão escreveu aí embaixo do comentário, né? Não fala o nome dele, que ele quer ibope, ele quer... A visão dele, ele não tem com quem implicar, ele achou que estou dando ibope, eu vou parar até de falar. Mas eu vou responder para ele. Ele falou assim: quanta ressurreição teve no teu ministério? Meu irmão, no meu ministério teve várias ressurreições. Uma foi de uma criancinha que estava morta dentro daquela incubadora, tá? Estava entubada, estava morta. Entrou água no pulmãozinho dela. Na hora do parto ela bebeu água, a bolsa estourou, tá? É constatado. Só vou te falar só esse milagre aí, para você não ficar assustado, tá? Fora que a irmã que entrou na igreja, que o filho não mexia na barriga, estava morto. Eu orei com a igreja, eu não vou nem usar a igreja toda, porque todos oraram comigo, né? Para você achar que eu não sou o bambambam. Bambambam é Jesus. A criança ressuscitou na barriga da mãe e a outra ressuscitou no hospital. Irmão, a mulher estava com mioma, tá? Mioma, você sabe o que é mioma? Mioma cola, tá? Dentro do ventre da pessoa ali, vai lá para perto do útero e cola ali, né? Mas eu quero dizer para você que a irmã Ana, que congrega conosco hoje, foi curada do mioma, está constatado pela medicina, curada. Deus arrancou o mioma. Foi uma revelação que Deus me deu, que estava curando ela dentro da igreja. Ela veio e Deus me usou para ela. Preste atenção no que você fala, rapaz. Deus não te usa, não tem inveja daquele que Deus usa não, porque eu acredito que muitos apóstolos aí estão fazendo prodígios e sinais, não são do diabo, são de Deus. Porque como é que um capeta pode curar a pessoa? O próprio Satanás vai ter glória para ele? Não, a glória é para Deus. Tá? O diabo não cura ninguém, o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. O falso profeta pode fazer sinais e prodígios. Agora, levantar morto, levantar pessoas da cadeira de roda, eu duvido, meu irmão. A glória é para Deus. Mas se chamaram Jesus de demônio, imagina a gente, né, que prega a palavra, né, pastores, que estão aí sofrendo, né? Eu prego nas favelas, eu prego em bairro nobre, eu prego onde me chamarem, eu vou pregar a palavra. A minha visão é ganhar 1 milhão de almas esse ano para Jesus, e eu quero ganhar almas para Jesus. Não me importa com o que falam, estou aqui falando para você. Fica firme, guarda a palavra, combate o bom combate, tá? Para quando Deus encerrar a nossa carreira lá em cima, a gente ser abençoado pelo Pai. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa enriquecer a sua família, a sua casa de bênçãos. Muito obrigado por você ter assistido aí. Fica conosco aí, tá bom? Curtindo o canal, se inscrevendo. Que Deus possa ajudar vocês. Meus pastores, estamos juntos. Que Deus abençoe pastoras, evangelistas, presbíteros. Não dê ouvido para esses camaradas desviados da igreja não, são afastados. Tá? Não querem compromisso nem com Deus e nem com os homens. Porque aqueles que não respeitam o seu pastor, nunca vai respeitar Deus que nunca viu. Tá? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.